Shalom, igreja do avivamento, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre o teu coração, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Aliás, graças a Deus, todas as vezes que subimos ao altar, seja eu ou qualquer um de nossos ministros, pastores, nós subimos para pregar a palavra. Não subimos para ministrar heresia, não subimos para encher linguiça, né? Graças a Deus, nós subimos para pregar a palavra pura, verdadeira e que sai diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Então, eu convido você neste momento, não só a igreja que está aqui nessa manhã, fisicamente, estão aqui no templo, mas também a nossa igreja virtual que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook, que você neste momento se concentre em ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós prestamos a Deus um culto, nós começamos, isso faz parte da liturgia, mas todavia também não é uma regra. Quem sabe um dia Deus quer que nós comecemos pela palavra. Quem sabe um dia Deus vai nos levar a começar o culto pela oferta. Mas normalmente nós começamos pelo louvor. Então nós entregamos ao Senhor a gratidão que existe em nossos corações por tudo aquilo que Ele é. Porque nós não louvamos a Deus por aquilo que Ele nos faz, por aquilo que Ele nos dá, mas nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, amém, igreja? Então nós entregamos a Deus o nosso louvor e depois nós paramos para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para os nossos corações. E Deus tem uma porção para cada um de nós nessa manhã, amém? O tema da nossa mensagem hoje é: falando a verdade, eu sou o culpado. Um tema bastante desafiador, até não só para quem está ouvindo, mas também para quem está ministrando. É um tema extremamente desafiador para se ministrar. Mas eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos nesta manhã, que é o versículo 22 e o versículo 23. 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel está no Antigo Testamento, capítulo 15, versículos 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Feche os teus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Senhor, nesta manhã nós vamos meditar na Tua palavra. Eu quero te pedir que a Tua graça venha sobre nós nesta manhã de uma forma extraordinária. Já tivemos o grande privilégio, junto com os adoradores, adorarmos o Teu nome aqui no Teu altar. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, e não somente ouvir, Senhor, mas permitir que ela desça ao nosso coração e que ela provoque e promova uma mudança no nosso caráter, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de agir,
porque a tua palavra é libertadora. Então, Senhor, liberta-nos de toda malignidade, e que nesta manhã nós possamos sair daqui deste santuário muito melhor do que quando entramos, ó Pai. É o que eu te peço neste momento. Senhor, enquanto eu estiver pregando a tua palavra, que sinais de uma igreja apostólica estejam acontecendo na vida do teu povo, que vidas estejam sendo impactadas pelo poder de Deus. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em o nome de Jesus. Toda a amada igreja diga amém e dê uma linda salva de palmas ao Todo-Poderoso de Israel. Glória a Deus. Como a igreja sabe, foi comunicada, o mês de abril é o mês de gerar, onde existe uma palavra profética sobre nós. Movimente-se, pois Deus está gerando vida. E quando falamos de gerar vida, estamos falando em todos os quesitos e em todas as áreas de nossas vidas. Deus está gerando, Deus está trazendo sobre nós, Deus está formando sobre nós. Muito obrigado, viu, meu querido? O Senhor é lindo demais. Dá um beijinho aqui. Deixa eu ver. Então, em algumas situações que existem áreas que elas não estão gerando, nós ficamos nos perguntando o que é que está acontecendo. Quando nós não estamos atingindo os nossos objetivos, quando nós não estamos alcançando os nossos alvos, as nossas metas, que nós mesmos colocamos em determinadas áreas de nossas vidas, nós começamos a questionar o porquê. Começamos a perguntar para Deus: Deus, por que determinada área da minha vida eu não estou sendo bem-sucedido? As coisas não estão acontecendo como eu gostaria, ou como eu previa que acontecesse. É verdade ou não é, queridos? É assim que funciona. E o ser humano tem uma dificuldade incrível de reconhecer que muitas vezes o culpado de nós não estarmos chegando onde queremos chegar, que seja dele próprio. Nós muitas vezes projetamos a culpa em alguém, colocamos a culpa em pessoas, em instituições e até mesmo em Deus, como se Deus fosse culpado de determinadas coisas em nossas vidas não estarem acontecendo. Uma coisa eu aprendi, queridos: quando Deus, Ele nos barra, nos para, não permite que determinadas coisas aconteçam nas nossas vidas, não é simplesmente pelo ato de nos parar, é simplesmente pelo ato de nos livrar de aborrecimentos que nós não estamos conseguindo enxergar. Mas Deus também não nos deixa no escuro, Ele nos revela, nos mostra e nos dá muito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque em Deus não existe frustração. Diga amém por isso. Você pode dizer isso para alguém que está ao teu lado? Diga: em Deus não existe frustração. Então, quando algo não acontece, é Deus nos livrando. E você pode perceber, se você for analisar determinadas coisas na sua vida, não aconteceu, depois você disse: graças a Deus que não deu certo. É verdade ou não é? Graças a Deus que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, eu teria entrado numa enrascada, eu teria dado com os burros na água, eu teria me dado muito mal. Aí Deus vai lá e faz muito melhor do que aquilo que nós pensávamos que seria o melhor para nós. Quanto você está entendendo? Diga glória a Deus. Então Deus é assim. Agora, quando a culpa é do homem, quando a culpa é nossa, aí Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus, Ele é tão misericordioso, tão tremendo, que Ele conserta as situações que nós fazemos de errado. É verdade ou não é? O texto que lemos, queridos, nos fala a história de um rei chamado Saul. Aliás, o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, queria reinar sobre Israel.
Só que o povo começou a clamar por um rei. Nós queremos um rei físico, nós queremos uma pessoa, alguém de carne e osso, que reinasse sobre nós. E Samuel falando para o povo: mas Deus quer reinar sobre vós. E eles dizendo: não, nós queremos um rei. E a Bíblia diz que Deus então permitiu, através da vida de Samuel, que um rei chamado Saul fosse ungido sobre Israel. Um homem, filho de Quis, da tribo de Benjamim, fosse ungido como rei de Israel. Ora, se a Bíblia diz que Deus permitiu que Saul reinasse sobre Israel, esse homem tinha tudo para dar certo. Porque, irmãos, a unção de Deus sobre nós nos torna pessoas diferentes. Vou repetir para ver se alguém pega essa palavra. A unção de Deus sobre nós nos faz pessoas diferenciadas. E eu não estou falando de cargo, você está entendendo? Pode glorificar ao Senhor. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de um pastor, de um evangelista, de um missionário, de um obreiro, de um adorador. Eu estou falando que todos nós que temos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, sobre nós está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sobre nós nos torna pessoas incríveis. Porque o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo tira as nossas limitações, o Espírito Santo nos dá uma habilidade sobrenatural, o Espírito Santo faz você realizar coisas que você nunca pensou em um dia realizar. O Espírito Santo sobre nós, irmãos, é uma riqueza que você não tem ideia. Diga amém por isso. É o Espírito da verdade, é o Espírito da santidade, é o Espírito, aleluia, que nos impulsiona, que nos dá coragem, que nos dá direção, que nos dá destreza, que nos dá sabedoria, que nos dá inteligência, que nos dá capacidade de realização, capacidade de fazermos coisas incríveis. O Espírito Santo está sobre nós. E olha que naquela época, aleluia, olha que naquela época, o Espírito de Deus só vinha esporadicamente sobre 3 qualidades de pessoas: sobre reis, sacerdotes e profetas. E mesmo assim, esporadicamente. Quando Jesus, na cruz do Calvário, com seus braços abertos, disse: Pai, tudo está consumado, o véu se partiu de cima a baixo. E além de nós termos acesso ao trono da graça, foi derramado sobre nós o Espírito Santo, a qual Jesus disse que ele não estará apenas sobre nós, mas ele estará em nós. Diga: o Espírito Santo não está somente sobre nós, ele está em nós, aqui dentro. Aleluia. Para que isso fique bem gravado na tábua do teu coração e na tábua do coração do teu irmão, eu quero que você olhe para quem está ao teu lado e diga: o Espírito Santo está dentro de você. Amém? Samuel, o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de cada um de nós. E é Ele que nos capacita, que nos reveste, que nos dá autoridade, que nos dá tudo o que nós necessitamos. Então, Saul, que era rei, o Espírito Santo veio sobre ele. Você vai perceber, lendo as Escrituras, que num determinado dia em que Samuel derramou azeite sobre ele, Samuel disse: acontecerão alguns sinais. E um dos sinais que Samuel disse que aconteceria a Saul é que ele se encontraria com um grupo de profetas e ele profetizaria no meio deles.
E foi exatamente o que aconteceu. E a partir daquela experiência, nunca mais a vida de Saul foi a mesma. Agora, todavia, entretanto, temos que entender que, embora o Espírito de Deus esteja sobre nós, e para nos capacitar, nos orientar, nos dar a direção, nos dar destreza, habilidade, tudo que eu já falei outrora, a decisão não é do Espírito Santo, a decisão é nossa, em fazer aquilo que é certo ou errado. Vou repetir, a decisão do certo e do errado pertence a cada um de nós. Deus não nos fabricou como robôs em série. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança e deu a nós o poder de decisão. Vocês estão aí? Se fôssemos robôs fabricados em série, já completamente como fala quando você vai fazer algo no computador? Programado, obrigado. Programado para dar certo, ninguém daria errado. Vocês estão aí? Mas Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, dotou-nos de capacidade de pensar, de agir, de decidir, de realizar, e falou assim: eu vou ajudá-los, vou colocar sobre vocês a minha essência, o meu espírito, mas são vocês que vão decidir. E aí cada um decide conforme acha melhor. Eu decidi fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Vocês estão aqui porque vocês também decidiram da mesma forma. Sim ou não, igreja? Sim, é claro, é óbvio. Então vamos fazer o certo, ok? Saul tinha tudo para dar certo. E por que deu errado? A culpa era de Deus? A culpa era de Samuel? A culpa era da congregação? Porque tem pessoas que também colocam a culpa na congregação, na igreja. A culpa era do líder? Não. A culpa era especificamente de Saul. É só você olhar, é só você observar, é só você ler um pouco de Bíblia para você perceber que Saul, a vida dele foi uma vida de desobediência. Deus o constituiu, colocou sobre ele uma unção. Ah, apóstolo, mas Deus sabia que ele ia fazer tudo errado? Sabia. E por que Deus fez isso então? Fez com que Samuel ungisse como rei, para que nunca alguém dissesse que não teve oportunidade nessa vida. Quando vocês estão entendendo, diga glória a Deus. Isso é uma coisa que você nunca vai poder reclamar na sua vida, é de que você não teve a oportunidade. Deus tem dado a cada um de nós a capacidade e a oportunidade de fazer o certo, assim como ele deu a Saul. E a Bíblia diz que Saul, a sua trajetória foi marcada por desobediência, por precipitação, por coisas erradas, em fazer aquilo que Deus havia dito para ele. Não faz isso, e ele fazia. Não faz aquilo, e ele fazia. Até a hora que o Senhor disse: eu vou rejeitar Saul como rei de Israel. Queridos, essa mensagem nesta manhã é uma mensagem de alerta. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e fazer aquilo que é o certo. Nós precisamos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E agora o texto de 1 Samuel capítulo 15 é, na verdade, uma grande oportunidade que Deus estava dando a Saul de reverter a situação.
Diz a Bíblia que o Senhor falou, capítulo 15, início do capítulo 15. O Senhor disse para Saul, através da boca de Samuel: olha, Saul, Deus está dizendo para você reunir com o povo e ir até Amaleque e destruir totalmente os amalequitas. Não deixe ninguém vivo. Você vai matar o rei, você vai matar homens, mulheres, crianças, o gado. Não deixe ninguém. Por quê? Porque Deus, não é que Deus é ruim, mas Deus havia feito um memorial lá em Êxodo, capítulo de número 17, naquela ocasião onde a Bíblia diz que o povo lutava contra o inimigo e Moisés estava no cume do monte com as mãos levantadas. Quantos se lembram disso? Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Quando Israel cansava, que ele abaixava os seus braços, o inimigo prevalecia. Aí então Deus levantou Arão e Hur para segurar os braços de Moisés levantados. E então Arão e Hur, um de cada lado, sentou Moisés numa pedra e levantou os braços dele, porque cansado ele não conseguia mais manter o seu braço em pé. Então ele levantava o braço e o povo prevalecia até que o Senhor deu vitória sobre os seus inimigos. Capítulo 17, no versículo 14, a Bíblia Sagrada nos diz: o Senhor declarou: escreve em memória, Moisés, que este povo, Amaleque, eu vou riscar eles da memória de sobre a face da terra. Deus irou com aquele povo e disse: eu não quero que este povo exista mais. Você tem noção do que é isso? O Criador dizer: eu não quero que exista mais. Vou riscar, pastor Cláudio, da memória. Vou apagar esse povo da memória. Ninguém vai nem se lembrar deles mais. E aí Deus dá essa oportunidade para Saul. Saul, vai lá e executa aquilo que eu disse. Mate todos eles, para que eles não existam mais sobre a face da terra. Seja riscado o nome deles da terra. E a Bíblia diz que vai lá, o Saul ajunta com os seus guerreiros, desce a Amaleque e destrói os amalequitas. Todavia, a Bíblia diz que ele poupa a vida de Agag, o rei dos amalequitas. Além disso, ele também poupa a vida das vacas, das ovelhas, dos carneiros. Ele não executa aquilo que Deus falou. E entenda uma coisa, irmãos: Deus não quer que nós venhamos a obedecê-lo pela metade. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Obedecer pela metade não é obedecer, é desobedecer. E o profeta vai até lá. Por quê? Porque Deus revelou. O Senhor disse: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque ele mais uma vez me desobedeceu. Vai lá, porque eu mandei destruir tudo. E ele poupou algumas coisas. Só que o que ele poupou era aquilo que era agradável aos seus olhos. Aquilo que o povo disse: isso aqui não, isso aqui nós precisamos poupar, isso aqui nós precisamos guardar. E ainda com o intuito, numa, entre aspas, boa intenção de vamos sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel chega no arraial. E quando ele chega para conversar com Saul, ele diz: e aí, Saul, está tudo bem as coisas por aqui? E Saul diz: oh, profeta Samuel, shalom, seja bem-vindo, executei a palavra do Senhor. E Samuel diz: você tem certeza que você executou aquilo que Deus falou? Que balido é esse que eu ouço das ovelhas? Que mugido é esse que eu ouço das vacas? Que barulho é esse? Que barulho é esse, Saul?
E nesta manhã, queridos, o Deus de Israel está aqui, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Ele está aqui visitando a sua noiva, visitando a sua igreja, visitando-nos, para quê? Para nos acusar? Não. Para nos destroçar? Também não. Para nos rejeitar? Muito menos. Para nos jogar fora? Nem pensar. Mas Ele está aqui para nos perguntar nesta manhã: obedeceram a minha voz? Que barulho é esse que eu estou ouvindo no meio do meu povo? Que balido é esse? Que mugido é esse que eu ouço no meio do meu povo? Que barulho é esse de desobediência? Que barulho é esse de confusão, de contenda, de inimizade, de fofoca? Que barulho é esse de pecado? Que barulho é esse de transgressão? Que barulho é esse de desobediência? Que barulho é esse de procrastinação, de que Deus já disse para você se posicionar e você não se posiciona? Que barulho é esse que Deus está ouvindo no meio do arraial? De falta de comprometimento com Deus, falta de aliança com Deus e com os irmãos. Que barulho é esse que Deus está ouvindo no meio do arraial? Que Deus mandou destruir tudo. E eu quero que você não olhe com uma visão de todos os amalequitas. Como pode Deus, sendo Deus, mandar destruir homens, mulheres, crianças, animais? Esse Deus é um Deus ruim? Não. Eu quero que você olhe com um olhar profético, porque os amalequitas hoje representam sobre nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que é pecaminosidade, tudo aquilo que é diante dos olhos de Deus abominação. E uma coisa eu aprendo, eu vou te provar isso biblicamente, que o amalequita que você não mata hoje, ele vai querer te matar amanhã. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Então muitas vezes Deus passa no meio do arraial e Ele ouve alguns barulhos que Ele mandou destruir. Deus não disse destrua tudo. Deus sabe o que fala, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que manda. Ele sempre tem razão naquilo que fala. E se Deus mandou você destruir da tua vida isso, é porque Ele não quer mais ouvir barulho disso nas nossas vidas. Deus não quer mais ouvir no meio do seu povo a difamação, a pecaminosidade, o adultério, a promiscuidade, a prostituição, a avareza, a mentira. Estamos no mês de abril, né? Não sei há quantos anos fazem que já consagraram um dia do mês. Isso é um absurdo. Um dia do mês, um dia do ano, como o dia da mentira. Certamente quem fez isso nunca leu João 8,44, que diz que o pai da mentira é o diabo. E tem gente quase que fazendo teste de DNA com o diabo para saber quem é o pai da mentira. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. Eu não estou falando de ímpio, porque ímpio não me escandaliza. Eu estou falando de crentes que são tão mentirosos
mentirosos que eles mesmos acreditam nas próprias mentiras deles. Vocês estão aí, gente? Ou será que eu estou enganado? Que barulho é esse de mentira na boca dos crentes? Que barulho é esse de mentira no meio do povo? E se eu for falar de tantos barulhos que o Senhor ouve no meio do seu povo, irmãos, nós ficaríamos aqui durante alguns minutos. Mas cada um aqui sabe qual é o barulho insuportável que tem gerado diante dos ouvidos de Deus. E essa manhã, manhã de reconhecimento, o tema da mensagem é: falando a verdade, eu sou o culpado. Agora, havia algo na vida de Saul que não fazia com que ele enxergasse isso. Então o fato do seu reino não ser um reino produtivo, o fato de ser, na verdade, um reino estéril, que não gerava frutos para Deus, ele sempre estava destilando isso, projetando isso para os outros e nunca para ele. E a Bíblia diz, queridos, que agora aqui em 1 Samuel, capítulo de número 15, que é um divisor de águas. O capítulo 15 de 1 Samuel é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, onde Deus diz: destrói tudo. Se aqui ele tivesse destruído tudo, Deus poderia dizer: eu conto com ele mais uma vez e dou mais a ele uma oportunidade. Mas mais uma vez Saul decepciona a Deus. E agora Deus traz Samuel para dizer: que balido é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? E ele diz: sabe o que é? É que eu poupei Agag. Irmãos, Agag era o rei dos amalequitas, ou seja, era o principal, era o cabeça, era o chefe da legião. Ele poupa logo o rei, que dentro de uma hierarquia espiritual era o principado mais forte, poderoso dos amalequitas. Ele poupa. Ele diz: não, esse aqui eu não vou destruir, não, esses aqui também eu não vou destruir, porque isso aqui é bom diante dos nossos olhos. Vamos apenas eliminar aquilo que é vil e desprezível. Vou traduzir isso aqui para você. São aquelas pessoas que têm pecadinhos de estimação. Sim. Não, isso aqui eu elimino, mas isso aqui, Deus, isso aqui não. Isso aqui é tão bom. Isso aqui é tão gostoso, isso aqui é tão maravilhoso. E quem disse que o pecado é ruim, irmão? Pecado é bom demais. Porque se não fosse bom, ninguém pecava. Sim ou não? Agora, o fim dele é o quê? Morte. Então, nós eliminamos de nossas vidas o pecado, porque nós preferimos não aquilo que é bom diante da nossa carne ou da nossa alma, mas nós preferimos aquilo que é bom diante dos olhos daquele que é o nosso Criador. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Então Saul é reprovado pelo Senhor, porque ele não destruiu tudo o que Deus mandou ele destruir. E o que é que Deus tem mandado você destruir da sua vida? E o que é que Deus tem dito para você: filho, isso aqui eu não quero não. Faz isso não. Não age dessa forma. Não faz dessa maneira. Não entra por esse caminho. Não toma essa direção. Não é o que eu tenho para você. Ah, Deus, e como é que eu sei a tua vontade? Você já ouviu dizer Bíblia Sagrada? Você já ouviu dizer acerca deste livro? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, os
seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Como é que eu sei a vontade de Deus? É a Bíblia. Esta é a vontade de Deus para nós. Este é o livro que norteia as nossas vidas, que nos dá direção. É a palavra de Deus, e nesta palavra está escrito tudo aquilo que nós precisamos em todas as áreas de nossas vidas. Está escrito na palavra do nosso Deus. Só quem acredita nisso, exalte o nome do Senhor dos Exércitos. Infelizmente, Saul passou a vida inteira sem saber qual era, sem querer obedecer qual era a vontade de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que nos últimos momentos da sua vida, quando ele estava na batalha com os filisteus, vocês estão aí, gente? Diz a palavra do Senhor que um amalequita, irmãos, um quê? Diga comigo, amalequita. Amalequita porque eles eram povo, filhos de Amaleque. Aquele a qual Deus diz destrói, ele não destruiu. Foi um amalequita que foi tirar-lhe a vida. Porque o amalequita que você não destrói hoje, ele vai querer te destruir amanhã. O amalequita que você não tira da tua vida hoje, é o amalequita que quer tirar a sua vida amanhã. Um amalequita foi destruir a vida entre os filisteus. Um amalequita foi destruir a vida de Saul quando ele estava na batalha. Deus deixa alguns exemplos na Bíblia, irmãos, para que nós venhamos a olhar e dizer: como esse eu posso ser e como esse eu não posso ser. Quer um conselho de homem de Deus para você? Olhe para aqueles que deram certo. Olhe para aqueles que deram certo. Saul, infelizmente, não deu certo. Saul é o típico caso daquele que não deu certo. E uma das principais coisas que fez com que Saul não desse certo foi ele não reconhecer que estava errado. Vou repetir porque essa frase aqui é profética demais. O maior motivo para alguém não dar certo é reconhecer que não está errado. Hashtag fica a dica. Agora, como é que eu percebo que eu estou errado? Eu vou precisar de 3 coisas para corrigir essa rota. Primeiro, eu vou precisar de percepção. O que eu vou precisar, irmãos? Diga comigo, percepção. O que é percepção? Percepção é compreender o sentido de algo por meio da inteligência. O que é percepção? Vou repetir: compreender o sentido de algo por meio da inteligência. Você se lembra que eu disse no início que o Espírito de Deus está sobre você? O Espírito de Deus é aquele que te dá inteligência. Então a percepção se dá por meio de algo, o sentido de alguma coisa a qual você tem inteligência para perceber. Traduzindo para você, você está indo por um determinado caminho, por uma determinada direção, que não é o propósito de Deus para a tua vida. O próprio Espírito Santo de Deus vai te dar inteligência para você olhar para aquilo e falar: opa, aí não é para mim. Percepção. Diga glória a Deus. E eu convido você nessa manhã a você orar a Deus dizendo: Deus,
me dá percepção onde é que eu estou errando. Onde é que eu estou errando? Se não estou gerando, até estou me movimentando, a ordem é o quê? Movimente-se, porque Deus vai gerar vida. Eu estou me movimentando, mas será que eu estou me movimentando para a direção certa? Da forma correta? Eu não estou parado, eu não estou inerte, eu não estou preso, mas será que eu estou me movimentando da forma certa? E só existe uma maneira de nós entendermos isso, é através da percepção espiritual. É Deus abrir os teus olhos e te dar inteligência para te mostrar onde é que você está errando. Porque eu quero te dizer que a igreja não tem culpa de você não estar gerando, Deus não tem culpa de você não estar gerando, os teus líderes não têm culpa de você não estar gerando, a tua família não tem culpa de você não estar gerando, ninguém tem a culpa. O culpado é você mesmo, o culpado sou eu mesmo. Vocês estão aí ou não, gente? Percepção é sinônimo de inteligência. E a Bíblia diz que o inteligente, ele até aprende errando, e o sábio aprende com o erro dos outros. De qualquer forma, você está recebendo de Deus percepção para não cair nos mesmos erros. E nesta manhã, eu quero ser boca de destino para a tua vida, porque situações que estavam te amarrando, te atando, a ponto de você não conseguir gerar em determinadas áreas da tua vida, você não cairá nos mesmos erros, em nome de Jesus, porque você tem inteligência. Vocês estão aí, gente? Você toma posse dessa palavra? Então coloca a mão no teu coração e diga: eu não vou cair nos mesmos erros. Chega, né? Vamos corrigir rotas. Vamos mudar comportamentos. Vamos mudar estratégias. Vamos nos movimentar. Diga amém. Ali bem pertinho de Saul tinha um Davi observando tudo, pastor Joseph. E quando Deus colocou Davi sobre o trono, ele disse: opa, isso aqui não funciona, isso aqui também não, assim também não. Eu vou fazer diferente daquilo que Saul fez. Diga amém por isso. Não caia nos mesmos erros que você cometeu ou que alguém cometeu perto de você. Eu ia falar uma frase aqui, mas não vou falar não. Não posso. Não é politicamente correto. Vou traduzir então. Errar é humano. Permanecer no erro tem que traduzir para o politicamente correto, é ter as mesmas atitudes que um quadrúpede de orelha grande. Não caia nos mesmos erros. Mude as tuas rotas, as tuas estratégias. Não caiam nos mesmos erros. Deus está dando a cada um de nós a bênção da percepção. Deus está dando a cada um de nós o dom da percepção. Vocês estão aí ou não? Você já percebeu que tem pessoas que elas são rápidas, elas entendem rápidas, elas são ligadas, elas são antenadas, elas são espertas, elas parecem uns radares ambulantes, elas pegam as coisas nos ares. Em compensação, tem pessoas que, meu Deus do céu, a coisa está acontecendo debaixo do nariz dela, ela não está vendo nada, não está percebendo nada. Pelo amor de Deus, Deus nesta manhã está dando para a igreja a bênção, o dom da percepção.
Percepção é inteligência. Percepção é inteligência. Diga glória a Deus. Já estou encerrando essa mensagem chata. A segunda coisa que nós precisamos fazer, que Saul não fez. Saul não tinha percepção nenhuma. Saul também não tinha humildade para reconhecer os seus erros. Humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Vocês estão aí ou não, gente? Parece que está em extinção essa tal de humildade. Pastor Cláudio, está difícil de encontrar pessoas modestas, pessoas simples, pessoas que elas reconhecem os seus erros, reconhecem as suas limitações, reconhecem as suas fraquezas, reconhecem os seus fracassos, para que possam corrigir as suas faltas. Você olhando para a vida de Saul, você vai perceber um homem extremamente arrogante. E a arrogância vai trazendo outros defeitos maléficos, como orgulho, como inveja, como esse tipo de coisa. Pessoa cheia de ódio. Vai ver a trajetória de Saul depois disso. Até depois que Deus já tinha tirado o reino dele, ele já não era mais rei, a unção já não estava mais sobre ele, ele ainda pagava de rei de Israel. E a unção já estava sobre Davi. Vocês estão aí, gente? Então, humildade não fazia parte do caráter de Saul. Eu quero te dizer, meu querido, que para que você entenda que as suas rotas precisam ser corrigidas, é necessário humildade. Terceiro lugar. Terceiro e último, tá? Hoje eu não vou pregar 7 não, hoje só 3. Não, só 3. Sabe por que eu vou pegar só 3? Porque à noite eu vou pregar sobre 5 fatores que me impedem de gerar. Se eu fosse você, eu voltava à noite ou assistia pela internet. É a segunda mensagem de hoje. Eu ia adiantar alguma coisa para vocês aqui, mas não vou não. Estou brincando, gente. Vamos lá. Terceira coisa que você precisa, que nós precisamos, todos nós precisamos, além da percepção, além da humildade, nós precisamos da decisão. Diga comigo, decisão. O que é decisão, apóstolo? Livre escolha, opção, solucionar algo difícil sem hesitar. Por que eu coloquei como definição de decisão mudar algo difícil sem hesitar? Porque, irmãos, corrigir rotas não é fácil. Romper com velhas estruturas não é fácil. Mas nós precisamos decidir que haja uma mudança. O poder da decisão está sobre a tua vida. Diga amém. Olha para quem está ao teu lado e diga: você decide. Então, você decide, a partir de agora, você sai daqui, sai daquela porta em diante, com este entendimento de que você decide se você vai dar certo ou se você vai dar errado. Se você vai gerar ou se você não vai gerar. Se você é alguém fértil ou se você é alguém improdutivo. Se você é alguém que nasceu para viver as promessas de Deus ou para ser alguém frustrado. Você quem decide se você hoje sai daqui debaixo do espírito de Saul ou debaixo do espírito de Deus sobre a tua vida. É você quem decide.
E existem momentos que Deus nos chama para decisões, sabia? Um dia o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, reúne com o povo e diga para o povo que hoje eu estou colocando diante deles a morte e a vida, a bênção e a maldição. E aí Moisés fala isso para o povo e ele clama como líder dizendo: escolhe pois a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. E como teu líder, como teu pai espiritual, como teu pastor, nesta noite, nessa manhã, perdão, o Senhor está te dizendo: é manhã de decisão. O que é que você vai escolher? Pelo amor de Deus, escolha o certo. Escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. Nós não podemos projetar as nossas... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é a que mais cabe nesse momento. Os nossos fracassos a ninguém. Se algo não está dando certo, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. E nós é que precisamos ter a percepção, a humildade e a decisão de mudar isso. E nesta manhã nós vamos nos levantar com autoridade para mudar aquilo que não está dando certo nas nossas vidas. A tua oração é: Deus, sou eu que tenho que mudar. Me ajuda. E não Deus muda essa situação. Conseguindo entender? Não é Deus muda a situação, é Deus muda. Me ajuda a mudar a minha vida. Vou dizer de novo que eu acho que não ficou claro para alguém. Não é dizer Deus muda isso ou aquilo, é dizer Deus me ajuda a eu tomar uma decisão de uma mudança. Porque quando eu mudar, tudo vai mudar. Quando eu mudar, tudo vai mudar. Quando eu mudar, tudo vai mudar. Se coloque em pé nessa manhã. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vai dizendo para Deus: quando eu mudar, tudo vai mudar. Quando eu mudar, tudo vai mudar. Alamandiore comandaravassai. Esses 3 itens que o Espírito Santo nos deu nesta manhã, eles são imprescindíveis a cada um de nós hoje. A percepção, a humildade e a decisão. Somente quem desfruta da percepção, da humildade e da decisão é que tem a coragem e que chega à conclusão de que, na verdade, sou eu que sou o culpado. E se eu sou o culpado por algo, você há de convir comigo que sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que corrigir rotas. Sou eu que tenho que mudar as minhas atitudes. Sou eu que tenho que mudar os meus comportamentos para que esta culpa saia de mim. E a partir de então, eu serei culpado da coisa dar certo agora. Eu serei o culpado das coisas acontecerem. Eu serei o culpado das coisas agora fluírem, frutificarem. Eu serei culpado de eu ser um gerador, aleluia, de bênçãos abundantes, infinitas, incalculáveis, imensuráveis, indizíveis, extraordinárias, gloriosas, maravilhosas e por aí vai. Deixe de ser culpado
por não acontecer e passe a ser o culpado para que as coisas aconteçam. Em nome de Jesus. E nesta manhã, Deus está te dando a percepção. Opa, eu estou errando aqui. Eu estou falhando ali. Eu estou fora da posição acolá. Se humilhe diante de Deus. Diga: Deus, me perdoe. Hoje eu quero corrigir rotas. Porque eu saio daqui hoje decidido a ser alguém produtivo, a ser alguém que dá frutos. Gerar fala sobre dar frutos, dar bons frutos em todas as áreas de nossas vidas. Alabanjore comandaravassai. Quantos estão aqui nessa manhã, queridos? É manhã de quebrantamento. É manhã de quebrantamento. Se quebrante diante do Senhor. Se quebrante diante de Deus e diga: Deus, me mostra, eu preciso ter esta percepção. Eu preciso ser inteligente o suficiente para saber onde é que eu estou errando. Por que é que eu não estou tendo o resultado desejado, esperado, em determinadas áreas da minha vida? Me mostra. Abre os olhos do meu entendimento. Onde é que eu estou cego? Onde é que eu estou completamente sem enxergar? Onde é que eu estou errando? Me mostra. Porque eu sou humilde o suficiente para reconhecer os meus erros. Eu sou humilde o suficiente para me derramar diante da Tua presença, Senhor. E não somente diante da Tua presença, não, Senhor. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu também peço. Se eu tiver que me humilhar diante de alguém, eu me humilho, Senhor. Eu preciso ter humildade. E eu preciso ter hoje o poder da decisão. Eu decido a não viver mais o que eu tenho vivido. Eu decido a não viver mais a esterilidade. Eu decido a não viver mais a infertilidade. Eu decido a não ser hoje mais uma terra seca em alguma área da minha vida. Eu decido, está decidido, eu não vou mais viver o que eu tenho vivido. Eu quero resultados na minha vida, Senhor. E não existe nada melhor para dar resultados do que você pautar a sua vida na palavra. Lembra dos discípulos, que nem eram discípulos ainda, eram pescadores apenas, que trabalharam uma noite inteira sem resultado nenhum. Jesus disse: lança a rede. E Pedro disse: eu lanço, mas só se for sobre a tua palavra. Eu lanço, mas só se for sobre a tua palavra. Lance hoje a tua vida na palavra. Lance. Feche os teus olhos e fale com Deus. Feche os seus olhos e fale com Deus. Alamandiore comandarabassubi candarabashu.